Eu sou a professora Luciana da Rede, do canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. E para começar a aula de hoje, vou ler um pequeno poema, A Casa e o Seu Dono, do autor Elias José, onde iremos trabalhar o gênero textual, que é o poema, e a interpretação textual, beleza? Vem comigo. A casa e o seu dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela? É o macaco. Esta casa é tão bonita. Quem mora nela? É a cabrita. Esta casa é de cimento. E quem mora nela? É o jumento. Esta casa é de telha. E quem mora nela? É a abelha. Esta casa é de lata. E quem mora nela? É a barata. Esta casa é elegante. E quem mora nela? É o elefante. E descobri de repente que não falei casa de gente. E aí, galerinha? Gostaram do poema? Pronto. Pois iremos trabalhar em cima desse poema de Elias José as estruturas de um poema. E todo poema tem a estrutura. As estruturas são os versos e as estrofes. E se eu perguntar para vocês, o que são versos? Versos são cada linhas que aparece em um poema. Nesse poema aqui, A Casa e o Seu Dono, de Elias José, quantos versos será que tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha que legal! São 14 versos que tem nesse poema. E dentro do poema também aparecem as estrofes. E o que são estrofes? Estrofes são grupos dentro de cada verso. Vamos contar quantas estrofes tem aqui nesse verso, nesse poema? Bora lá, galerinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó que bacana, são 7 estrofes. E aí? Conseguiram identificar o que são versos e o que são estrofes? Então, versos são cada linhas dentro de um poema. E as estrofes são grupos dentro de cada verso de um poema. Vamos identificar a estrutura, a interpretação textual. Qual é o nome, se eu perguntar para vocês aí de casa, qual é o nome do título do poema? A Casa e o Seu Dono. E quem escreveu? Como é o nome do autor desse poema? Elias José. E se eu perguntar para vocês na interpretação textual, esse texto que eu acabei de ler, qual é o gênero textual? Será que esse gênero textual é uma regra de um jogo? Será que é uma receita ou é um poema? Parabéns quem falou poema. E dentro desse poema, esse poema está falando de quê? De animais. Ó que bacana! E no decorrer da leitura da professora, quem lembra quais foram os animais que apareceram no poema de Elias José? Vamos contar? Macaco,
cabrita, jumento, abelha, barata e elefante. Foram 6 animais que apareceram dentro desse poema. E no texto, nesse poema aqui, tem o que é que não fala dentro desse poema? Nesse poema não fala de gente. Já que nesse poema não fala de gente, quem mora na casa de cimento é o jumento. E aí, galerinha? Será que vocês gostaram? Eu vou fazer a retomada dessa aula para vocês. O que foi que a gente aprendeu hoje? Aprendemos sobre a estrutura textual do texto que foi o poema, onde aprendemos versos e a estrofe, onde os versos são linhas encontradas no poema e as estrofes são grupos dentro do poema. Mas aí a aula não acabou. Eu quero fazer um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte: vocês irão escrever em ordem alfabética os nomes que apareceram no poema. Combinado? Dê um like se você gostou, ou então compartilhe aí com seus coleguinhas. Até a próxima aula. Educação nota 10.